Olá, boa noite. Meu nome é Sara Regina Costa Farias e eu sou discente da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Campus São Bernardo, com docente Dr. Jefferson Almeida Rocha. Irei abordar o seguinte tema: especializações das aves. Características comuns das aves: temperatura corporal, penas, voo, pele, canto e bico. Características gerais: são animais vertebrados, são bípedes, são ovíparos, são homeotérmicos, possuem corpo coberto de penas, possuem asas, possuem bico, possuem ossos pneumáticos, simetria bilateral. Classificação científica das aves: reino Animalia, subreino Metazoa, filo Chordata, subfilo Vertebrata, intrafilo Gnatostomata, superclasse Tetrapoda, classe Aves. Origem: de acordo com os estudos paleontológicos recentes utilizados fósseis, as aves têm origem do período Jurássico. Elas evoluíram dos dinossauros terópodes por volta de 150 milhões de anos atrás. Temperatura do corpo das aves: endotérmicos e homeotérmicos. As aves são animais endotérmicos ou homeotérmicos. O que é endotérmicos? São animais de sangue quente. Esses animais são capazes de regular a temperatura do corpo, independentemente da temperatura do ambiente, graças a um centro termorregulador localizado no sistema nervoso central. Esses animais conseguem manter a temperatura entre 40 graus a 44 graus Celsius. Para isso, elas apresentam um metabolismo elevado, necessitando de muita energia. Penas e voo. Penas. As penas são uma característica exclusiva das aves. Remídeos são as penas localizadas na asa da ave. Rectrizes são as penas localizadas na cauda da ave. Cada pena tem um nome, como vocês podem observar na imagem. Primeiro, remídeos primárias. Segundo, cobertura maior primária. Terceiro, alula. Quarto, remídeos secundárias. Quinto, cobertura maior secundária. Sexto, cobertura mediana secundária. Sétimo, cobertura menor secundária. Oitavo, remídeos terciárias. Nono, escapulares. O voo. O voo é muito importante para a adaptação das aves, que lhe permite habitar diversos ambientes, fugir dos predadores, buscar novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual, realizar migrações quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, como o período do inverno. O pavão. Elas permitem o voo. As penas são isolantes térmicos, importantes para a homeotermia, e funcionam para camuflagem e como atrativo sexual. Ambientalmente, é o macho que possui a plumagem exuberante, como o pavão. Tipo de penas. As penas estão fixas à pele, com uma base curta e turbular. O cálamo, que permanece firmemente implantado no folículo, que até que ocorra a muda. Uma longa ráquea afilada entende-se do cálamo e possui ramificações laterais, muito próximas entre si, denominadas de barbas. As bárbulas são ramificações das barbas e ramos distais e proximais das bárbulas. Dispõem-se no lado oposto das barbas. As terminações das bárbulas distais têm a forma de gancho, que se prendem em fendas das bárbulas proximais da barba adjacente. Os ganchos têm fendas, atuam como felcro fixado a barbas adjacentes entre si, formando uma pena flexível. Penas. As penas são leves e flexíveis, usadas para voar, flutuar e para proteção contra o frio. Os filhotes nascem com plumas, penugens, que depois, com o tempo, se transformam em penas. As aves trocam de penas regularmente, alguma vez por ano, outras com mais frequência. Esse é um tipo de pena: penacea aberta e penacea normal. Plumacea.
Pena assim aberta, essa parte branquinha que vocês podem observar na imagem, está mais espalhada. Pena assim anormal, essa parte mais fechadinha, escura da imagem, da pena. Plumacéia é o nome da pena dos filhotes, que possui uma plenugem, pode ser chamado de plenugem ou plumacéia. Regiões com penas. Vista dorsal é a parte de vista da ave de cima. Vista ventral é a parte da vista da ave de baixo. Regiões com penas: capital, humeral, alar, ventral, espinal, femoral, crural, caudal. 5 tipos de penas: as semiplumas, as plumas, as cerdas, as filoplumas, as plumas de pó. As semiplumas são penas com estrutura imediária entre penas de contorno e as plumas. Elas combinam uma raque longa, convexo, inteiramente plumacéios, e podem ser distinguidas das plumas pelo fato da raque ser mais longa do que maior a barba. As plumas de vários tipos são penas inteiramente plumacéias, na quais a raque é mais curta do que maior a barba. As filoplumas são penas finas, capilares, com poucas barbas, curtas ou barbas na extremidade distal. As cerdas são penas especialistas em uma raque rígida, e as barbas, quando existem, localizam-se apenas na parte proximal. As plumas de pó, que são difíceis de classificar quanto ao tipo estrutural, produzem um pó branco, extremamente fino, composto por glândulas de queratina. O pó que espalha por toda a plumagem é hidrofóbico. Por isto, supõe-se que ele também forneça a outra espécie de cobertura à prova d'água para as penas de contorno. Pele glandulopigiana. A pele desses animais é fina, elástica e relativamente seca. Em algumas espécies é encontrada a glandulopigiana, que é capaz de produzir uma secreção formada por substâncias lipídicas. Essa secreção permite que o animal fique com penas impermeáveis após o mergulho. O canto. O canto reúne as espécies agregárias, reúne os casais, adverte de algum perigo, chama os filhotes que se distanciaram para junto dos pais, indica o local mais apropriado para a construção do ninho. Estrutura das aves. Os bicos. As aves possuem diferentes adaptações em seus corpos. É uma delas. E a estrutura de seus bicos? Em termos de sua evolução, de acordo com o tipo de dieta que seguem, assim como o seu sistema digestivo, o tamanho e a forma do bico afetarão diretamente a dieta da ave. Além disso, as dimensões do bico podem variar ligeiramente, o que também pode influenciar a taxa de digestão de alimentos. Forma externa de um pombo. A forma dela por fora. Forma interna. Anatomia interna de um pombo. Cavidade oral, bico, traqueia, esôfago, coração, papo, estômago, fígado, ducto biliar, pâncreas, reto, seco, cloaca, hiélio, dueno, ureter, moela, rim, pulmão, medula espinhal, cérebro. Forma do corpo esqueleto. As aves, elas não possuem dentes, mas possuem bico.
o bico é o córneo em vez de dentes. A ave tem externo com a quilha, onde se fixa a musculatura de voo. A ave tem a quilha, que ajuda na musculatura para o voo. Esqueleto de uma águia. Aqui vocês podem observar a nomenclatura de uma águia. Asa das aves. Aqui vocês podem observar também que está sendo representada cada tipo de pena por cores. E tem nomes também, como primárias, secundárias, terciárias, grandes coberturas, médias coberturas, pequenas coberturas, alula ou remígias, bastardas, cobertura de primárias e escarpulares. Alguns tipos de aves. De asas de aves, como bobo, andorinha, fazão e gavião. Aqui vocês podem observar a diferença entre as asas, como as penas são diferentes e tamanho diferente. Membros traseiros pelvinos. Seus pés também são diferentes, como vocês podem observar. Forma da pata, exemplo, para que serve? Vadeador. Essa é uma pata típica de uma ave, com 3 dedos voltados para a frente e um para trás. São dedos adaptados para caminhar ou saltar. Jacupemba. Agarrador. Os dedos de uma ave de rapina, gavião corujó, são naturalmente encurvados para dentro, como se estivessem prontos para agarrar. As aves de rapina geralmente ficam empoleiradas e não caminham. Empoleirador. O ferreirinho relógio. E os 2 demais pássaros possuem dedos voltados para trás e para se empoleirar, segurando firmemente os galhos. Trepador. Os pica-paus possuem 2 dedos para frente e 2 dedos para trás, que garantem a escalada vertical nos troncos das árvores. E o caso do pica-pau de topete vermelho. Nadador. Os dedos dos pés do pato são úmidos por membranas que aumentam a superfície das aves aquáticas, nadam movimentando alternamente as 2 patas. As emas não voam, mas são ótimas corredoras, podendo alcançar até 60 km/h. Suas penas são longas e os 3 dedos dos pés são bem grossos. As aves gigantes. O avestruz é a maior espécie de aves do mundo e pesa até 150 kg, com altura de 6 pés. Eles também possuem recorde de maior velocidade entre qualquer pássaro do solo. O ovo de qualquer ave também. Pinguim. Este é o pinguim e a espécie mais alta pesada de pinguins. Apenas visto na Antártida, e eles podem se levar em uma altura de 45 polegadas, tem um peso de até 45 kg e percorre até 80 km em busca de comida. Emu é o maior pássaro sem voo da Austrália e leva-se a uma altura de 6 pés e pesa até 60 kg, e ela geralmente vive em savana florestada e outras faixas de floresta da Austrália. Emus se alimentam de plantas, sementes, frutas, lagartos e outros insetos. Considera-se o tamanho do corpo como exemplo e põe-se um limite máximo ao tamanho das aves. A potência muscular exigida para a decolagem aumenta por um fator de 2,25 para cada vez que a massa corpórea ela necessitará de 2,25. Isto é, se a espécie B pesa o dobro que a espécie A, ela necessitará de 2,25, mas a potência para voar na sua velocidade é mínima. Se proporciona da massa corpórea total atribuída aos músculos de voo, e é constante os músculos de uma ave grande precisar trabalhar mais do que a ave pequena.
Alimentação. A alimentação das aves é bem variada. Algumas espécies são carnívoros, urubu, gavião, águia, porém a maioria das aves se alimenta de frutos, grãos e sementes. Já os pinguins, por exemplo, possuem alimentação baseada em consumo de peixes. São ovíparos. Exemplo: corvo, bico generalizado, águia decelera carne, pato mergulhador pesca peixe, cardeal quebra semente, cruza-bico extrai semente de pinho, bacurau rede para capturar insetos. Habitat e reprodução. As aves são encontradas em quase todas as partes do planeta, mesmo em áreas com temperaturas extremas, como deserto e polos. Podemos encontrar algumas espécies adaptadas, porém, em maior quantidade de aves que habitam em regiões florestadas, em função da grande disponibilidade de alimentos. A reprodução. A reprodução das aves possui uma reprodução interna. A fêmea possui o ovário, enquanto o macho libera espermatozoides através dos 2 testículos. A fecundação é interna e acontece por casca, e sua reprodução é do tipo sexuada. Sistemas sensoriais: circulatório, reprodutor e digestório. Respiratório. Sistemas sensoriais: a retina é sensível à luz, possui inúmeros bastonetes úteis em ambientes ou horários com pouca luz disponíveis, e cones, possibilitando a ave enxergar uma grande variedade de cores. Os olhos possuem pecten, estrutura vascularizada ligada à retina, que fornece nutrientes e oxigênio às células do olho. Os olhos também apresentam um anel esclerótico na região anterior do olho, cuja função é auxiliar no foco. Sistema nervoso sensorial. Aqui vocês podem observar um falcão. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Sistema circulatório. Aqui é um pombo e seu sistema circulatório, que é onde passa o ar da ave. Sistema reprodutor. Testículos, que é o sistema reprodutor do macho, e ovário, o sistema reprodutor da fêmea. Sistema digestório. Faringe, esôfago, papo, estômago químico, fígado, moela, pâncreas, secos, cloaca, intestino. Sistema respiratório. Esôfago, pulmões, tranqueia, sacos aéreos anteriores, sacos aéreos posteriores. Os ovos da ave. Desenvolvimento embrionário. Aqui vocês podem observar a gema de um ovo e sua formação de um pintinho que vai nascer. Aqui vocês podem ver um pouquinho de sangue que está começando a se formar um embrião. Aqui vocês podem observar que já modificou. Ele já está começando a evoluir para formar um pintinho. Aqui vocês podem observar que já saiu da casca do ovo. E esse último aqui já é o pintinho. Já está com uma penugem, porque ela é um filhote de ave. E no começo do filhote, como vocês podem observar, já é uma penugem. Ou seja, uma pena mais fofinha, igual algodão. Aqui para descontrair. Zé, para de sacanagem. Fala comigo, cara. Aqui o pintinho falando com seu amigo, que já foi frito. Obrigada a todos. E obrigada também pela atenção. Aqui vou deixar vocês com a imagem de uma ave que já foi extinta, o dodô. Era uma ave muito mansa. E por isso muitas pessoas matavam ela para comer.